Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. E o Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV e também pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. Olá, Voit. Olá, Campbell. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver então o que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, claro, parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima fica em torno de 31 graus. A umidade do ar varia de 30% a 90%. Camila, o que circula hoje nas mídias? Novo governo confirma que não quer Cuba nem Venezuela na posse de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro afirma que é preferível ver os exilados venezuelanos na posse do que autoridades contestadas. Desastre em Manaus. Incêndio atinge 600 casas e deixa vários feridos. As causas são desconhecidas. Prefeito deve decretar estado de calamidade pública. Superministro da Fazenda, Paulo Guedes, fala em tacar a faca no Sistema S e gera desconforto entre empresários. Chega a 500 o número de denúncias contra João de Deus. Presidente eleito Jair Bolsonaro vem a Brasília amanhã e fará a primeira reunião com os 22 ministros nomeados. Muito bem, Camila. Agora nós vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em baixa de 0,26%, cotado a 2.894, e a Bovespa também operou em baixa de 1,20%. Agora vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos falar sobre política, novo governo, política internacional e a posse do novo presidente. O professor, ex-deputado e analista político Paulo Delgado é o nosso convidado. Nós voltamos já já. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. O Direto de Brasília está recebendo hoje o nosso quase contratado.
analista político, professor, ex-deputado Paulo Delgado. Bom dia, deputado, seja bem-vindo à quase futura bancada. Eu que agradeço muito a você e ao Campbell a gentileza de... Hoje seria um bom dia para ele dizer se ele confirma, então, o contrato, né? Ele não leu o contrato ainda, é só por isso que ele está indeciso, né? Talvez tenhamos que discutir os valores. Vamos aguardar a posse do novo presidente. Professor, a vez anterior que o senhor esteve aqui, a equipe do novo governo estava sendo formada e agora já são 22 ministros. Como é que o senhor vê essa nova composição no governo? Olha, eu acho que o presidente montou um governo com as características do eleitorado, do que ele, na verdade, acertou com o eleitorado. É um governo de predominância militar, que não significa que seja um governo militar. Ou seja, do ponto de vista das profissões, predomina a profissão militar. Isso é mais do que os próprios militares brasileiros quiseram no período que governaram o país. Mas ele teve a sabedoria, por exemplo, de, no Ministério de Desenvolvimento Social, que ele vai chamar de Ministério da Cidadania, de manter um profissional, que é um político do Rio Grande do Sul, que é o deputado Osmar Terra. É um homem extremamente sensível, trabalhou muito na área de saúde e significa que ele não vai polarizar essa área. Ele vai manter essa área profissional. O Osmar garantiu, inclusive, uma das ideias de campanha que ele apresentou, não sei se tempestivamente ou intempestivamente, de dar o 13º no Bolsa Família. E quem assegurou a possibilidade de socorrer foi a gestão atual do ministro Beltrame, que fez as contas e disse que era mais fácil dar o 13º do que aumentar o Bolsa Família. Porque se aumentasse o Bolsa Família, você mudava a linha da pobreza e podia produzir... Mas mantinha a pobreza, né, deputado? Mas mantinha a pobreza. E mudando a linha, você tira pessoas do Bolsa Família. Aliás, não é tão simples o raciocínio. Aliás, existe um programa lá dentro criado pelo Beltrame e pelo ministro Osmar Terra, que está retirando, mais de 200 mil já saíram do Bolsa Família, sendo instruídos, profissionalizados e entrando no mercado de trabalho, inclusive com financiamento para pobre. Exato, é um programa de emprego pós-Bolsa Família, né? Isso. É um programa de renovação das perspectivas de trabalho, é um programa interessante. Há um programa também novo que parece que vai continuar, que é o programa relacionado à primeira infância, de acolhimento das mães no período inicial da infância dos filhos. E a expectativa muito forte é o que ele tem dito nessa área de emprego e assistência social, é a questão dos jovens. Como que ele vai fazer para incorporar o contingente de jovens ao mercado de trabalho, porque hoje, nos índices de desemprego, os jovens são a maior parcela. Então, ele falou isso no dia que saiu o resultado eleitoral. Ele, na casa dele, ele disse que os jovens podiam ficar tranquilos. Então, essa expectativa é muito grande, como vão ser os programas de estágio, os programas de aprendizagem, os programas profissionalizantes. Na política externa, tem uma turbulência que eu acho desnecessária, né? Alguns perfis que o Brasil conseguiu no exterior, o Brasil tem um perfil de soft power ambiental. Sim, com Eu certeza. fui delegado brasileiro a Rio 92, em 1992 no Rio de Janeiro, e depois eu fui o chefe da delegação brasileira em Quioto, em 1997. Então não é possível dizer que é a ideologia do clima que está por trás da política ambiental da ONU. Não é verdade. Quem fez a Rio 92, o anfitrião, foi o Collor. Você não pode dizer que ele é de esquerda, não é? E em Quioto era o governo do Fernando Henrique. E os acordos de Paris, por exemplo, é visível que tem calor no mundo, que piorou a temperatura do mundo. Então isso não é ideologia do clima, só se o calor for de esquerda,
né? Mas o mundo está esquentando. Quem é da agricultura sabe que o mundo está esquentando. Inclusive na política, né, deputado? Na política. Então, eu acho o embaixador, é interessante o embaixador jovem. Mas o embaixador mais jovem que o presidente costuma ter menos força com o presidente. Então, eu espero que o presidente deixe o embaixador falar, mas perceba... Não siga tudo o que ele fala. A política externa é uma coisa, a política interna é outra, totalmente Paulo, diferente. o que o senhor acha do desconvite de Venezuela e Cuba para participar da posse do novo presidente? Eu acho totalmente antidiplomático. Não é? Essas questões não são ditas, essas questões são percebidas. Não é? Você não diz que não chamou uma pessoa, mas as pessoas percebem que ela não apareceu. Então, eu acho que a boa diplomacia não é a diplomacia falada. A boa diplomacia é a diplomacia percebida. Se isso for tensionado, porque os governos são transitórios. É claro que o governo de Cuba é uma transição demorada demais, né? O governo do Putin, por exemplo, é um governo de quantos anos já? O Erdogan lá na Turquia, é de quantos anos? Se vai tirar então, todo esse mundo do convite, né? Se for começar a achar que são os longevos, são os tiranos... Não, os que não respeitam os direitos humanos já dariam um monte de lado de fora, então, né? Acho, e os que produzem exilados. Não vem ninguém da África, né? Não vem ninguém ali do Oriente Médio. Que país hoje mais produz exilado no mundo do que os países do Oriente Médio, que estão provocando, inclusive, mudanças na União Europeia de imigração por causa disso. A relação a pequenos, médios empresários, Ontem o Paulo Guedes falou em dar uma facada no Sistema S. O Sistema S tem excelência, né? Ele, não sei, né? Tentaram dar uma facada no presidente Bolsonaro. Quase mataram um inocente, né? Exatamente. Pode matar outros inocentes? Pode ser. Eu acho que o Sistema S tem um comportamento exemplar no Brasil. Se você observar a qualidade dos cursos que o Sistema S dá, a seriedade do Sistema S e o sistema de compliance que hoje está sendo implantado em todo o Sistema S, eu acho que ele vai rever, foi um pouco força de expressão, mas para dizer que os empresários não deviam de querer que o governo só fosse em cima da CUT. Eu acho que ele quis dizer assim... O recado foi esse. O recado foi esse, olha, nós não vamos só em cima da CUT, nós vamos em cima dos empresários. Eu não sei se aí seria o Sistema S, mas aí o governo tem que recuar. Se o governo quiser tributar demais o Brasil, ele bota o Brasil agachado. Tem que distributar o Brasil, tem que desasfixiar o Brasil, tem que criar uma alíquota única para o imposto de renda. Não é? Tem que acabar com deduções no imposto de renda. O IVA está chegando aí, né? Hein? O IVA está chegando aí para agregar criar isso alguma tudo, né? coisa em que o brasileiro possa ser autônomo, ser independente, ele pagar os impostos dele, mas não ficar irritado com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito caro e não deixa o brasileiro prosperar. Tá certo, então. Esperamos que o seu ano seja melhor, que o senhor aceite os termos do nosso contrato e que no próximo ano estejamos juntos novamente aqui. Um bom Natal, um feliz ano novo para o senhor aqui e até breve. Eu considero esse convite um presente de Natal, já está aceito. Tá certo, então. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para falar de Sebrae, de cultura empreendedora. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília, Alessandra Cunha Souza, analista técnica de cultura empreendedora do Sebrae. Alessandra, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Direto de Brasília. Bom dia, Campos, bom dia, Voit. Bom dia. Prazer estar aqui. Ok, você já poderia ir nos explicando o que é essa cultura, o que significa exatamente que é essa cultura empreendedora? Isso acontece só no Brasil? Não, a questão da cultura empreendedora, isso é algo mundial, né? E eu, pelo Sebrae aqui representando, nós temos diversos trabalhos, né, realizados de capacitações, de uma série de iniciativas, e a cultura empreendedora é algo que move o mundo. E especificamente sobre um trabalho que nós realizamos, que é o Empretec, ele é um programa mundial, está presente em 40 países, e ele é uma metodologia da Organização das Nações Unidas. E o principal foco desse nosso trabalho com o Empretec é o desenvolvimento de comportamentos empreendedores. Opa! E esse desenvolvimento de comportamentos empreendedores, no trabalho que nós realizamos no Empretec, realmente ao longo de 6 dias de imersão, durante 60 horas, nós trabalhamos com os empreendedores, eles podem sim desenvolver esses comportamentos. Então, quando a gente fala de cultura empreendedora, é algo que pode... Pois é, agora como é que é mudar o comportamento? Porque a gente vem cru, vem bruto e lá vocês lapidam. Como é que é esse trabalho? Então, a metodologia do Empretec, ela é bem vivencial e de âmbito comportamental. Ao longo de 60 horas de trabalho com o nosso público-alvo, né, que pode ser tanto o empreendedor já constituído, o empresário, pessoas que estão na intenção de empreender, pessoas que têm uma ideia de negócio, mas não sabem como tocar. Então, nós trabalhamos com essas pessoas com uma série de práticas, de vivências, cientificamente, né, trabalhadas e fundamentadas, de como que o empreendedor de sucesso, ele age. Então, nós trabalhamos com 10 características de comportamento empreendedor e que, ao longo dessa imersão, ele vai desenvolvendo e ele também tem que ir comprovando para os facilitadores que estão ali presentes. E vocês já observam, quando chega um cidadão lá, que ele tem um espírito empreendedor, por exemplo? Então, quando ele está na intenção de entrar no Empretec, ele participa de uma entrevista de seleção. Então, nessa entrevista, você já vai identificando o perfil empreendedor desse candidato a participar do Empretec. E aí, quando ele entra no Empretec, ele realmente participa, ele começa o nosso curso, ele tem uma atividade de autoavaliação do perfil empreendedor. Então, essas informações, elas são cruzadas. Então, você começa a identificar, só que é o seguinte, o participante, ele tem a oportunidade ele começa a traçar o perfil empreendedor dele, ele verifica que em alguns pontos ele é forte, ele precisa mais é potencializar, e aquilo que ele está fraco, ele tem ali a oportunidade de desenvolver. Então, ao longo desse trabalho, ele desenvolve esses comportamentos empreendedores. Aí que você pode me perguntar, mas quais seriam esses comportamentos empreendedores, as características, Sim. né? Nós temos uma que é muito relevante, que é o estabelecimento de metas, a persistência, o comprometimento, a rede de contatos, né, persuasão. Então, assim, empreendedores, eles estabelecem metas, eles são persistentes, eles vão em busca de seus sonhos. Às vezes tem pessoas que não acreditam no sonho dele, mas ele, com aquela inquietude natural de um empreendedor, ele sim, ele busca realizar. São princípios, né, para se consolidar exatamente o empreendedor, né? Exatamente. E quando vocês não acreditam no sonho dele, como é que faz? E ele insiste? Bom, é assim, ele com a busca de informações que ele promoveu, a rede de contatos que ele tem, assim, e ele, por ser empreendedor, ele é persistente, ele vai continuar acreditando no sonho dele. E assim, quem está ao redor... Aí vocês procuram facilitar o sonho dele?
Facilitar, assim, nós entregamos instrumentos, assim, o Sebrae nós trabalhamos com capacitações, nós temos palestras, nós temos workshops, mentorias, coaching, né? Uma série de ferramentas para a questão da promoção do comportamento empreendedor, mas também para ferramentas de gestão de negócio, que isso pode auxiliá-lo numa melhor tomada de decisões. A gestão exatamente. do empreendedor, né? É isso. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, você toma um cafezinho aí em casa e nós vamos continuar a nossa entrevista com a Alessandra para depois sabermos como é que você faz para chegar até o Sebrae e ter esse tipo de orientação. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo aqui no Direto de Brasília, Alessandra Cunha Souza, do Sebrae Nacional. Alessandra, qual a influência do Empretec para o empreendedor, o nosso empreendedor? Nós temos hoje um volume muito grande, que desde 93 o Empretec existe, né? E já sei que vocês já formaram, quer dizer, deram a eles condições a mais de 200 mil pessoas, né? Exatamente, são 25 anos de história, né, do Empretec aqui no Brasil, que o Sebrae tem exclusividade de realização no Brasil. E ao longo desses 25 anos de história, nós já capacitamos mais de 260 mil, né, pessoas em 11 mil turmas, né, ao longo desses anos. Então, realmente nós temos, né, conhecimento de histórias de superação, realmente histórias que inspiram. E o Empretec, ele proporciona nos participantes assim, uma melhoria, inclusive, na sua tomada de decisões, na sua ampliação de visão de oportunidades. Então, com o aprendizado que ele tem durante o Empretec, né, com o desenvolvimento dos comportamentos dos empreendedores, as chances de sucesso dele frente ao negócio é maior. Inclusive, em algumas pesquisas que nós temos, né, que nós realizamos todos os anos, né, pesquisa de satisfação e impacto, essas pesquisas nos demonstram isso, né? Eles nos dizem, né, olha, depois que eu participei do Empretec, eu considero que contribuiu para a melhoria do meu volume de vendas, contribuiu para aqueles que ainda não se tornaram empresários, até para uma melhoria da minha empregabilidade, quando eu fui, né,
buscar um emprego, fazer uma entrevista, ou até mudar de emprego. Eu tive realmente uma outra visão, né, em função desse desenvolvimento de comportamentos empreendedores. Como crescer? Você às vezes começa bem numa empresa, né, fazendo um trabalho direito na sua empresa, mas as oportunidades aparecem, né? Vamos fazer mais isso e às vezes perde-se o foco. E assim, perde-se o foco, você começa a crescer de forma não tão planejada, estruturada. É importante você realmente estar mais estruturado, cercado também de pessoas ao qual você possa, né, confiar, pessoas que também tenham uma qualificação, né, que você possa também prepará-las, e é aquilo. E o Empretec, além de a gente trabalhar com pessoas que estão na intenção de empreender, já que são empresários, mas, por exemplo, trabalhos em company. Você pode também atuar com o Empretec numa empresa e trabalhar as questões do intraempreendedorismo. Ou seja, eu trabalho meus comportamentos empreendedores na empresa onde eu estiver, independente se eu seja dono ou não. É importante também. Condutas, né? Exatamente. Agora, como é que a pessoa faz para chegar no Sebrae, para se dirigir a essa área? O que ele tem que fazer? Então, nós temos vários canais de atendimento, né? A pessoa que estiver interessada, ela pode buscar nosso portal, né, o sebrae.com.br, ou o nosso 0800 570 0800, que é o call center. Também ir pessoalmente numa das agências do Sebrae, né? E lá ele pode pedir as informações sobre quando teremos as turmas agendadas no Empretec, as entrevistas de seleção. Geralmente essas informações também estão lá no portal. Ele pode buscar e, se estiver interessado, marcar a entrevista e estando habilitado e apto, participar do Empretec. Qual é a duração do programa, hein? Olha, o Empretec são 6 dias de imersão, durante 60 horas, né, de atividades bem intensas, né? Geralmente é de segunda a sábado. E uma semana. É uma semana corrida, exatamente. Agora, existe um perfil do empreendedor brasileiro? Ele é jovem, é masculino, é feminino? Olha, já deu para notar isso? Deu para notar, assim, considerando assim a nossa vivência com o Empretec, a última pesquisa que nós realizamos, que foi este ano, com pessoas que fizeram o Empretec no ano passado, foram cerca de 3 mil entrevistados, e nós percebemos que dos entrevistados tinha uma predominância mais de jovens, entre 25 e 34 anos, né? Eu teve em torno de uns 40% desse perfil, e mais homens, 61%, mas independente que a pesquisa tenha dado esse dado de 61% de homens, mas também tem um destaque das mulheres. As mulheres, elas estão cada vez mais participando dos nossos cursos, empreendendo cada vez mais, realmente se destacando aí no cenário dos negócios. Esperamos que as mulheres sejam mais empreendedoras, então, e venham aí a se igualar na disputa do mercado de trabalho com os homens, o que é salutar para todo mundo. Alessandra, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas explicações. Volte sempre, temos certeza que você vai voltar outras vezes aqui. Foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, foi uma satisfação. E a você que nos acompanhou aqui no nosso Direto de Brasília, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.